Você que manda, meu querido. Quiser tocar 6, 10 aí. Que isso. Aí vira salmista. Então vamos lá, vou contar ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu olhar perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Quer passar algum recado aí, Henrique? Ô, Gabrielzão, glória a Deus. Vamos passar os avisos no finalzinho lá. Pode mandar a bala aí, tamo junto. Então, beleza. Vou botar o fone aqui para vocês me escutarem melhor. Quem é profissa tem isso aí, né? Tem um fonezinho específico, tudo. É profissa mais ou menos, né? Tá me ouvindo legal? O pessoal tá me ouvindo legal? Parece que ficou um pouco mais baixo. E agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Não sei se os outros irmãos estão ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Não? Não estão ouvindo bem? Acho que tava melhor igual tava antes, viu? Então vai ser mesmo. Aí, tá bem Eu melhor. posso compartilhar a minha tela? Tá para compartilhar? Dá assim, deixa eu dar o acesso pra você aqui. Pode testar agora aí. Beleza, então. Vou abrir aqui um pouquinho. Beleza? Acho que ainda não tá aparecendo aqui na tela. Vamos olhar aqui. Vamos, filho. Ixi. Apareceu aí? Ainda não. Não? Não. Na minha tela já aparece e aparece você. Deixa eu ver aqui. E agora? Opa, agora sim. Agora tá visível. Ok. Só não tá
projetando. Peraí. Ah, você tem que fechar aquela caixinha ali, tá vendo? A apresentação de slides, aquela caixinha. Isso. Agora acho que vai. Deixa eu tirar isso pra frente. Agora foi, né? Ô, rapaz, agora sim. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, graça e paz a todos. Gostaria de agradecer aí ao Henrique por ter chamado. Gostaria de agradecer aos irmãos que já participaram aí. Uma tarefa um pouco difícil, né? Porque já só passou fera até agora. E eu espero aí contribuir um pouquinho com a palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, pegando um pouquinho do tema que foi passado, o Evangelho como uma resposta ao coronavírus, a essa pandemia, a tudo isso que nós estamos vivendo, eu quero dizer para vocês que a verdade, tá? Desculpa o erro de português, mas a verdade do Evangelho não pode morrer. Tá? O verdadeiro Evangelho não pode morrer. Eu gostaria de fazer uma breve introdução para os irmãos entenderem o que eu estou falando, e aí aos poucos a gente vai caminhando nos textos. Nós somos reformados, pelo menos temos uma declaração reformada, e o que é ser reformado? É acreditar a partir dos princípios da Reforma Protestante, que aconteceu lá no ano de 1517, iniciada ali por Martinho Lutero, oficialmente, onde ele afixou ali as 95 teses. E ser reformado significa algumas coisas, principalmente os 5 solas que a gente acredita, e um desses 5 solas que a gente acredita é o sola scriptura, um deles, que vem do latim, que significa somente a escritura. Então, como batistas, como reformados, nós temos como premissa que a Bíblia, que a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, nós cumprimos esse segundo tópico aqui, que é sola escritura. É uma das 5 posições dos solas que todo reformado, todo aquele que é adepto ao protestantismo reformado, ele tem como premissa, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E essa palavra, a Bíblia, ela é quem nos liberta. Então, quando a gente enfrenta algo de dificuldade, como é o coronavírus, como são as adversidades da vida, a gente tem que entender que a nossa libertação ela está na palavra de Deus, porque lá contém todos os ensinamentos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E lá nós temos os ensinamentos de Cristo para a nossa vida, para que a gente possa superar todas as dificuldades. Então, a palavra, ela nos liberta. E quando nós somos reformados, dizemos que somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, a gente considera, então, que a Bíblia, e somente a Bíblia, ela é a nossa única fonte de regra e prática, e ela nos apresenta toda a verdade. E aí algumas coisas começam a ficar um pouco complicadas na mente de algumas pessoas que são um pouco mais religiosas. E o Evangelho, a boa notícia, que significa Evangelho, ela é uma boa notícia. E essa boa notícia ela acaba se tornando um pouco complicada em mentes pouco abertas, em terrenos pouco férteis para deixar essa palavra produzir libertação em nossos corações. Existe muita gente que, pela sua religiosidade, não consegue visualizar o verdadeiro evangelho que está na palavra. E sabendo disso, a palavra nos apresenta algumas coisas um pouco complicadas assim de digerir. Se a gente olhar pelo olho ortodoxo demais ou pelo olho preconceituoso demais, a palavra apresenta algumas coisas um pouquinho interessantes. E olha só o que é a primeira coisa que aparece. Que a palavra de Deus, ela começa em Gênesis capítulo 1. Ela não começa em Gênesis capítulo 3, nem em Gênesis capítulo 5. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra do Senhor começa em: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por mais tendenciosos que nós sejamos a pregar em oposição ao pecado, por mais tendenciosos que nós somos em expor o verdadeiro evangelho para que vidas sejam resgatadas, a Bíblia, ela não começa tratando de pecado. O pecado só acontece em Gênesis capítulo 3. Então, nós vemos em toda a narrativa de Gênesis capítulo 1 que Deus criou o céu, criou a terra, criou tudo que nele há, criou os luminares, e criou o homem e criou a mulher, a sua imagem e semelhança. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus originalmente foi Adão e Eva. A partir do relato do capítulo 3 de Gênesis,
é que começa o pecado, que começa a queda. E a partir de Gênesis, capítulo 5, capítulo 5 de Gênesis, é que começa a proliferação dos filhos de Adão e Eva, que foram gerados conforme a imagem e semelhança de Adão e de Eva, que já eram sujeitos caídos. Então, essa é a primeira verdade. Então, Deus não pode criar o mal. Deus não está na sua haja mal e ouve mal. Isso que aconteceu foi permissão de Deus, não foi criação de Deus. Por mais que nós sejamos tendenciosos a expor o pecado, a boa notícia do Evangelho não é que nós somos pecadores. A boa notícia do Evangelho é que Jesus veio libertar-nos que somos pecadores. A libertação de Cristo, a palavra de Cristo e somente a Escritura apresenta um Deus libertador, não um Deus julgador, não um Deus impositivo, um Deus autocrata, um Deus opressor. É óbvio que tem as suas leis, que tem as suas regras. Mas Deus nos apresenta no seu primeiro evangelho, no seu verdadeiro evangelho e único evangelho, que Deus é libertador. E cabe ao Espírito Santo realizar as obras do homem, condená-lo ou dizer a ele sobre a justiça, sobre o pecado e sobre essas coisas. A segunda coisa que nós vemos muito claramente que somente a Escritura, que a salvação é pela graça e não vem de nós. E a referência está lá em Efésios 2, capítulo 9. Você pode conferir na sua Bíblia. A salvação é pela graça, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso que está escrito lá. Então, a salvação, ela pertence a Deus, então nós não temos a capacidade de dizer quem são as pessoas que serão salvas, pessoas que não serão salvas, ou que tipo de pessoas estão vivendo nesse momento de pandemia. Nesse momento, o Evangelho é a resposta, a boa notícia. E qual que é a boa notícia? É que Deus é um Deus gracioso, que Deus é um Deus libertador. Essa é a boa notícia. E nós vemos aqui a terceira parte, que Deus contrapõe a lógica. Ele se relaciona com estranhos, entre aspas. O próprio Cristo, ele traz alguns exemplos na Bíblia que nós vamos ver que são um pouco difíceis de digerir se nós tivermos uma mente muito ortodoxa, se nós tivermos uma mente muito opressora, muito religiosa. Deus se relaciona com pessoas em qual as pessoas não queriam se relacionar. Deus se mostra afável a pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Deus veio para o doente, não para o são. Acaso o são precisa de médico? Está escrito na Bíblia. E aí, dentre alguns teólogos pensadores que têm essa mesma opinião, Tomás Halik, um padre tcheco, filósofo, teólogo da Tchecoslováquia, que hoje é República Tcheca, o padre Tomás Halik, ele tem a seguinte frase no seu livro Quero que tu sejas. Muitos querem uma experiência de fé, sem a experiência religiosa. Então, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, não as nossas práticas ortodoxas, religiosas, opressoras. Tem muita gente que está vendo que existe uma verdadeira igreja. Não a igreja do comércio, não a igreja que busca os seus próprios interesses, mas tem muitas pessoas vendo igrejas sérias, como, por exemplo, a nossa, a Shekinah, igreja que está levantando cestas básicas, igreja que está ajudando as pessoas carentes, uma igreja que está proposta em dar e não a receber. Tem pessoas que estão vendo isso e vão buscar as nossas igrejas, meus irmãos, para que nós tenhamos contato. Tem muita gente que vai querer chegar às nossas igrejas, mas não vão tolerar uma experiência religiosa, opressora, ditatorial. E nós temos que estar preparados, porque o evangelho não é ditadura. O evangelho não é imposição. O evangelho não é apontar o dedo para o pecador e dizer você é pecador e acabou aí. A Bíblia não começa em Gênesis capítulo 3. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus. Deus é um Deus criador. Essa é a verdade. E nós seguimos. A primeira coisa pouco ortodoxa que Jesus fala e mostra nos seus textos bíblicos está lá em Lucas capítulo 18, do verso 10 ao 14. E você tem o texto aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você também pode confrontar. A primeira coisa pouco ortodoxa que acontece é o seguinte, uma parábola que Jesus conta. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano, se referindo a um outro que estava do lado. Jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha só, o fariseu, um cara conhecedor da lei, um cara que conhecia de templo, um cara que frequentava a igreja, a sinagoga, um cara que tinha as leis muito bem guardadas e muito bem fixas para ditar, era um cara que jejuava 2 vezes por semana, a lei de Moisés mandava jejuar 1 vez por ano, e ele jejuava 2 vezes por semana, então tinha suas práticas religiosas, tinha os seus ritos religiosos, e ele diz assim: Senhor, eu te dou graças porque eu sou melhor do que todos os outros, inclusive esse corrupto que está aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, então olha só, a prepotência, a arrogância de um religioso. Enquanto um publicano, que não tinha nenhuma experiência religiosa, que não sabia o que era jejum, que não sabia o que era dízimo, que é um absurdo, ele simplesmente diz: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Em quem há mais verdade? Pergunta Cristo. No publicano. No corrupto tinha mais verdade do que no religioso. E olha só que interessante, essa palavra foi Cristo que contou. É algo pouco ortodoxo. Os ortodoxos não gostam muito dessa mensagem, porque não é uma experiência religiosa que mostra uma experiência genuína de fé. É o seu interior se conectando com a verdade do evangelho que é Cristo. Então, olha que interessante. Muitas pessoas vão procurar nossas igrejas quebradas, separadas, sem emprego, sem dignidade, com contas atrasadas. E cabe a nós, como igreja, não sermos como esse fariseu que aponta o dedo para os corruptos, os adúlteros, as pessoas que virão quebradas. Porque talvez haja mais verdade nelas do que em nós. Porque o seu coração é voltado para Cristo e diz: Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Então, a primeira coisa pouco ortodoxa que eu quero deixar para os irmãos é que ritos religiosos não é verdadeiro evangelho. E não é uma resposta em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus. A segunda coisa ortodoxa, opressora que a gente vê na Bíblia, é o seguinte: olha só o que está escrito em Mateus 21, do verso 28 ao 32. O que acham? Diz Jesus. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho, e aqui a palavra outro é a palavra hétero, outro filho diferente, e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E responderam: Primeiro. E Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Então, Jesus, mais uma vez, dá uma batidinha na ortodoxia opressora do povo e fala assim: tá vendo aquelas prostitutas? Tá vendo aqueles publicanos em qual vocês julgam? Pois é, o coração deles se arrependeu e o coração deles creu. Então, eles vão preceder vocês no reino de Deus. Eles vão entrar primeiro. Então, Jesus está querendo dizer que é o seguinte: os ritos religiosos sem um coração transformado não servem de nada. Existem pessoas que vão chegar na nossa igreja quebradas, de novo, pessoas que tiveram vidas tortas, pessoas que estão dispostas a encontrar algo espiritual, mas algo que não seja religioso. E talvez haja mais verdade neles do que há em nós. Nós, como igreja, temos que entender que a salvação é pela graça e isso não vem de nós. Essas pessoas quebradas, machucadas, com todas as dificuldades da vida, podem sim se achegar a Cristo, e a nossa igreja tem que estar aberta para não ser opressora e ser um ambiente legal para essas pessoas encontrarem Jesus. Que essas pessoas vejam verdade em nós, não opressão.
Terceira coisa pouco ortodoxa. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviam foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estás eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não o condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A outra coisa pouco ortodoxa que a gente vê é que o julgamento, às vezes, que nós temos como cristãos, como evangelho, a gente usa como preceito para combater o pecado. Nós usamos de jugo, nós usamos de fardo, nós usamos de opressão, de preconceito com as pessoas. Só que nós nos esquecemos que nós não somos mais ou menos pecadores do que os outros. Acaso o seu pecado é menor do que o meu? Eu sou mais digno do que você? A igreja não pode e não deve, nós como evangélicos, como ortodoxos, como pessoas, não podemos fazer isso. Nós como reformados, devemos entender que Cristo é quem transforma. Coisa comum nas 3 passagens que eu mostrei. Jesus não amaciou o pecado. O publicano disse que era pecador e disse que Jesus tinha que ter misericórdia dele. Jesus disse: abandone a sua vida de pecado. Está acabando o tempo. E aqui, como nós vemos na passagem, os publicanos e as prostitutas que se arrependeram precederão no reino de Deus os fariseus. Então, Jesus ele não amacia o pecado e nós não devemos amaciar o pecado. Mas nós devemos entender que tudo isso depende de Cristo, que a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas vejam verdade, vejam o evangelho, vejam boa notícia, vejam uma igreja amável. Que a gente faça de tudo para que ela se arrependa. E que Deus venha encontrar o coração dessas pessoas. E aí nós seguimos, e tudo isso serviu como só introdução, tá, Henrique? Porque o texto base que nós vamos ler está lá em Lamentações 3, do verso 19 ao versículo 26. Isso tudo serviu para nós entendermos que existe um período de dificuldade na vida de todo mundo, que todo mundo é pecador, certo? Que a igreja não tem que ter um papel opressor de julgamento. Só que existe algo que essa pandemia tem deixado, que são marcas, que são feridas. Vai vir gente quebrada para Shekinah, vai vir gente sem emprego, vai vir casais separados, vai vir filho que deixou pai, vai ter pai que deixou filho. Essas pessoas elas têm que encontrar um ambiente evangélico, um ambiente de boa notícia, para que eles possam se encontrar com Cristo. E aqui eu gostaria de ler o texto de Lamentações, e eu acho interessante depois a gente já caminhar para o segundo link, porque aí eu tenho mais tempo para não cair. Pode ser, Henrique? Pode ser sim, Gabriel. Temos 6 minutos aí. Quando tiver faltando uns 2, aí a gente sai e conecta no mesmo link, tá bom? Perfeito. Eu vou ler então e aí a gente começa a discorrer. Diz assim o texto de Lamentações 3, verso 19 ao verso 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é do Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O profeta Jeremias ele escreve o livro de Lamentações porque desde lá, depois de Davi, houve uma cisão, houve um rompimento nas 12 tribos de Israel. 10 foram para o reino do norte, sobraram 2 para o reino do sul. Jerusalém, capital do reino do sul, Siquém e Samaria, reino do norte. E aqui foi quando foi destruída a cidade de Jerusalém, porque o povo havia se corrompido,
o povo havia se prostituído com outros deuses, porque Deus fala exatamente isso, deixaram de amar a Deus, a ter um relacionamento com Deus, para se prostituir com deuses pagãos, com outras coisas. Então Deus permite que houvesse uma desgraça em Jerusalém. Rei da Babilônia, lá Nabucodonosor, manda seus exércitos, e a Babilônia destrói Jerusalém, violenta as mulheres, acaba com tudo, rouba o ouro de Jerusalém, destrói os muros, põe fogo na cidade, e só leva como escravo, como exílio, como cativo, a corte intelectual, entre eles um jovem chamado Daniel, e a mão de obra escrava. Então, dentro desse cenário, o Jeremias, ele apenas contempla, ele vê um cenário de desgraça, ele vê um cenário de problema, ele vê um cenário de arruína. Mal comparando é o que nós estamos vivendo hoje. Pode ser que a maldade do povo tenha chegado às narinas de Deus e Deus permitido que essas coisas acontecessem. É possível que essa pandemia seja uma desgraça para nós, igual a destruição de Jerusalém tenha sido para Lamentações 3. Talvez esse momento de opressão que a gente esteja vivendo seja um momento de lamentar. E aí nós vamos tirar algumas lições com esse texto e nós vamos trabalhar nele. E começa o seguinte: primeira coisa que nós devemos usar o evangelho como resposta. Nós devemos lamentar. Não é pecado você chorar, não é pecado você ser oprimido, não é pecado você ter dificuldades, não é pecado você pecar. Porque isso acontece. Você, na sua natureza carnal, vai acontecer. Você precisa que esse pecado seja atenuado na sua vida. Isso só é possível com Cristo. Como uma resposta, nós precisamos de evangelho. Nós precisamos de novidade. Pecar é pecado. É ruim. Eu falei brincando, mas é verdade. Pecar é algo que vai acontecer se você deixar que o evangelho, que a boa notícia de Cristo, não seja suficiente na sua vida. Então vai sempre haver uma luta entre corpo e Espírito Santo. Corpo e Espírito Santo. Alma caída e Espírito Santo. Então nós devemos lamentar. Nós devemos chorar junto com quem chora conosco. Nós devemos chorar com essas pessoas que vão chegar quebradas na nossa igreja. Nós devemos chorar, lamentar. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Uma segunda lição que eu queria deixar para os irmãos, e a gente já vai estar caminhando já, é que há uma esperança em tempos difíceis. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lamentações 3, 21. Toda crise é uma chance, já diria Thomas Halick, no seu livro. Jeremias, ele chora, ele lamenta, mas ele vê claramente que há uma esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, outra tradução. Todavia, lembro do que me pode dar esperança. O que pode dar esperança? O Evangelho, Cristo, seu reino. É isso que pode nos dar esperança. A nossa esperança, a nossa diferença para outras pessoas é que nós temos em quem confiar. Nós sabemos em quem nós temos crido. E uma resposta do Evangelho para esse problema do corona é que nós temos o Evangelho e há uma esperança em tempos difíceis. Amém? Terceira lição que a gente aprende com o texto é que Deus é misericórdia. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versos 22 e 23. Vamos para o próximo link. Amém, é bênção. Só a gente sair e conectar no mesmo aí, tá? Beleza.